agosto é o mês das vocações. Em uma entrevista especial, você vai saber qual vocação é celebrada em cada domingo e o que cada uma representa. Hoje é dia do santo que fundou a Congregação do Santíssimo Redentor. Vamos mostrar um pouco mais da história dele e como os redentoristas vivenciam o carisma desse santo. Agosto dourado, o aleitamento materno também recebe todas as atenções nesse mês. Temos uma reportagem sobre a importância desse ato para a saúde e o bem-estar dos bebês. E ainda, direto do Vaticano, nosso correspondente vai trazer as notícias do Papa. O JBN já está no ar. Olá para você que acompanha a TV Pai Eterno, muito obrigada pela sua companhia. E aqui no JBN você pode também participar. Mande sugestões para a gente. O seu contato pode ser por telefone. O número aparece aí na sua tela, DDD 62 3506 9800. Você pode também mandar um e-mail para a gente. O endereço é jbn@tvpaeterno.com.br ou pode acessar o nosso portal paieterno.com. E tem outra forma de participar também, as nossas redes sociais. Participe por lá. O Instagram é @tvpaieterno e também a nossa página no Facebook aparece aí na sua tela, facebook.com/tvpaieterno. Hoje, 1º de agosto, dia de celebrar Santo Afonso Maria de Ligório. Foi ele quem fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, que hoje tem atuação em todo o mundo, como em Trindade, onde os redentoristas vivenciam o carisma desse santo que sempre olhou pelos mais necessitados. Quem segue Santo Afonso nunca vai ser cruel com os penitentes e nunca vai ser relaxado também. Ele vai ter a misericórdia e a justiça acompanhando o seu trabalho. Nascido da nobreza, Santo Afonso Maria de Ligório renunciou à herança e a todos os títulos a que tinha direito. Santo Afonso nasceu, vamos dizer assim, num berço de ouro. Nasceu querido, escolhido, preparado, amado, formado. Com 14, 16 anos ele já era doutor em direito civil e direito religioso, de modo que ele já antecedeu muito outras pessoas que estudam até os 30 anos não conseguem tirar diploma de doutor, né? Ele com 16 anos já tinha 2 títulos, doutor civil e doutor religioso. Dono de uma inteligência privilegiada, se tornou também músico, poeta e escritor. Sempre foi um homem de muita fé. Por isso, usava seu talento e conhecimento a serviço do amor ao próximo e a Deus. Se ele já era advogado, ele tirava os dias, as noites, para ir lá lavar, cuidar os leprosos de suas feridas, naquela misericórdia grande. O jovem e brilhante advogado não aceitava injustiças. Enquanto exercia a profissão, continuava cultivando uma intensa vida espiritual. Ao enxergar corrupção entre os detentores do poder, Santo Afonso decidiu nunca mais advogar a favor da corte. Como se conta, ele pegou um processo, tinha quase 14, 15 anos, um processo de muito dinheiro, mas por esperteza do outro advogado, por descuido dele, ele pegou um documento que não era o último legítimo, o primeiro. Ele estava baseado num segundo edição de um documento. A pessoa apresentou o primeiro, ele perdeu a causa. Então ele falou, tribunais, agora eu os conheço, não voltarei jamais. Após deixar de uma vez por todas a advocacia, decidiu se dedicar às causas evangélicas. Completou os estudos em teologia e foi ordenado padre aos 30 anos de idade. Desde então, Afonso colocou seus conhecimentos de oratória a serviço de Cristo, sempre dando atenção especial aos pobres e às crianças abandonadas. Ouvindo ao chamado de Deus na sua vida, em 1732, decidiu fundar a Congregação dos Padres Redentoristas, hoje uma das mais atuantes em Trindade. Cabreiro, na Itália, naquela época, eram pessoas como no tempo de Jesus, que saíam com aquele grupo de 20 e 30 ovelhas ou carneiros e passavam a semana no meio do mato, no meio do pasto lá, para o rebanho pastar. Se tinha lugar redio,
guardavam. Senão, Santo Afonso viu aquilo, perguntou alguma coisa de Deus, perguntou uma coisa de salvação, tábua rasa, ninguém sabia nada. Ele se moveu tanto de compaixão que se concentrou na gruta de Scala, começou a rezar, pedir o que vamos fazer por esses pobres que estão abandonados. Aí, por meio de uma religiosa, Celeste Costa Rosa, e pelo Espírito Santo, ele recebeu a instrução: agrupe mais homens, pegue mais padres, passe a espiritualidade para eles, então eles vão também estender essa redenção. Daí então nasceu a congregação do Santíssimo Redentor, do qual, felizmente, eu sou um dos membros. O Padre Ângelo entrou para a vida de missionário redentorista aos 10 anos de idade. Desde então, vive o legado deixado por Santo Afonso. Hoje, aos 91, tem certeza de que fez a escolha certa. Que vivo com a máxima da alegria. Os nossos missionários estão espalhados em todos os continentes. São 6.000 para 7.000 congregados em 85 países, espalhados pelo mundo. Obra de Santo Afonso. E a nossa missão nos santuários, aqui, Lapa, Aparecida, Belém, pregar a misericórdia de Deus, que acolhe e que salva a todos. A Ordem dos Redentoristas tem por fim a imitação de Jesus Cristo e a pregação de missões e retiros, de preferência à classe mais abandonada. Santo Afonso percorreu cidades e vilas do sul da Itália, convertendo pecadores e santificando as famílias. Mais do que sua palavra, pregava o seu exemplo de virtude, de penitência e de caridade. Nos seus últimos 12 anos de vida, dedicou-se à literatura, enriquecendo a coleção de obras teológicas. Foi canonizado em 1831 e recebeu o título de doutor da Igreja pelo Papa Gregório XVI. O trabalho dos missionários redentoristas está presente em todos os 5 continentes, sempre mantendo o mesmo carisma: trabalhar especialmente pelos mais necessitados. É um grande legado. E lembrando que hoje a TV Pai Eterno transmite ao vivo, às 19h, a missa de solenidade ao Santo Afonso, direto do Santuário Basílica de Trindade. E a gente continua falando um pouco mais sobre Santo Afonso. Temos um convidado especial aqui, Padre André Ricardo, seja muito bem-vindo. Queria que o senhor falasse para a gente a importância de Santo Afonso para os redentoristas. Obrigado, Marina. Santo Afonso é o motivo da gente existir, né? Ele é o fundador da Congregação dos Redentoristas. Nós existimos por causa da espiritualidade e da missão desse homem que tanto fez no seu tempo, né? Um homem que podemos dizer, sem medo de cometer algum equívoco, estava para além do seu tempo. Tanto é que a sua mensagem, a sua pregação, a sua espiritualidade, ela continua atualíssima para nós e para a igreja inteira, né? Santo Afonso fundou a congregação, como foi dito aí já anteriormente, com o objetivo de levar o amor de Deus àquelas pessoas mais abandonadas que ainda não tinham um contato ou uma experiência de Deus, né? Lá em Scala, uma região de montanhas em Itália, ele tem essa inspiração com um desejo forte de fazer com que Deus seja amado, porque a experiência que Santo Afonso fazia de Deus era de um Deus que tudo fez e tudo fazia por amor de nós, né? Um Deus que não se cansa de amar, um Deus que é quase que se coloca numa situação meio que de reverência diante do ser humano, né? E Santo Afonso então entende que esse amor de Deus precisa de resposta, da resposta nossa, da resposta da pessoa humana a esse amor que é imenso, infinito e gratuito, né? Então, Santo Afonso para nós redentorista é o motivo da gente existir, porque é ele que funda a congregação lá no século XVIII, em 1732, em Nápoles, aquela região ali da Itália. Padre André Ricardo, o senhor como superior provincial da Ordem dos Redentoristas em Goiás, como Santo Afonso inspira vocês no dia a dia como missionários? Então, Santo Afonso, ele é para nós o primeiro modelo de
como ser um padre missionário redentorista. Ele funda a congregação com o objetivo de levar o amor de Deus, a boa nova, a todos os povos. Se a gente for olhar a história desse homem, é um homem de família nobre, com uma cultura muito grande. Ele era músico, pintor, poeta, escritor, escreveu mais de 100 obras, 100 títulos, e tudo isso, tudo nele, todos os seus dons, era para anunciar o amor de Deus, a bondade de Deus, o Evangelho. Tudo nesse homem inspira a evangelização. Então, para nós, olhar para Santo Afonso é um desafio, porque nos desinstala, nos ajuda a olhar para a nossa realidade como ele olhou para a realidade dele, de uma maneira dinâmica, tentando responder ao nosso tempo para fazer com que o Evangelho seja anunciado e Deus seja cada vez mais amado, Jesus Cristo seja cada vez mais venerado e conhecido, né? Que bom. Padre André Ricardo, obrigada, e fica o convite aí para o pessoal, então, para essa solenidade hoje aqui em Trindade, né, em homenagem a Santo Afonso. Isso, só uma pequena correção, vai ser direto da Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Goiânia. Ah, sim. Hoje já celebramos, logicamente, as missas aqui de Trindade, todas celebramos a memória de Santo Afonso, mas enquanto província nós estaremos reunidos ali em Campinas, celebrando também os jubilares da nossa província, né? Os confrades aí que estão celebrando datas importantes de vida religiosa ou sacerdotal. Tá ótimo, obrigada pela correção. Fica o convite então para todos e obrigada pela presença aqui também, tá? Eu que agradeço, grande abraço, Deus abençoe vocês e o trabalho de vocês. Amém. E agora vamos direto ao Vaticano com o nosso correspondente Silvonei José, que traz notícias do Papa. Bom dia. Voltamos a conversar diretamente de Roma. E hoje gostaria de chamar a atenção dos senhores para um texto do Papa Francisco, no qual ele pede para libertar as mulheres da escravidão da prostituição. De fato, Francisco escreveu nos dias passados o prefácio do livro Mulheres Crucificadas, a vergonha do tráfico contada da rua, do padre Aldo Bonaiuto, um sacerdote da comunidade Papa João XXIII, uma comunidade muito famosa aqui na Itália, que trabalha para contrastar a marginalização e erradicar a pobreza. Quando, numa das sextas-feiras da misericórdia, durante o Ano Santo Extraordinário, escreveu o Papa, entrei na casa de acolhimento da comunidade Papa João XXIII, não pensei que lá encontraria mulheres tão humilhadas, tristes e provadas. Realmente mulheres crucificadas. Na sala em que encontrei as mulheres libertadas do tráfico da prostituição forçada, respirei a dor, a injustiça e o efeito da opressão. Uma ocasião para reviver as feridas de Cristo, escreve ainda Francisco no prefácio do livro. Depois de ouvir as histórias comoventes e humanas dessas mulheres pobres, continua o Papa, algumas com crianças no colo, senti um forte desejo, uma exigência de pedir perdão pelas torturas que elas tiveram que suportar por causa dos clientes, muitos dos quais se dizem cristãos. Um incentivo a mais para rezar pelo acolhimento das vítimas do tráfico da prostituição forçada e da violência. Gostaria que este livro, continua ainda Francisco, fosse acolhido no contexto mais amplo possível, a fim de que, e isso serve para todos nós, conhecendo as histórias que estão por trás do número chocante do tráfico, se possa entender que, sem deter essa alta demanda de clientes, não será possível combater de maneira eficaz a exploração e a humilhação de vidas inocentes. A corrupção, frisa o Papa ainda no seu texto, é uma doença que não se detém sozinha. É preciso uma tomada de consciência individual e coletiva, e também eclesial, para ajudar realmente essas nossas desventuradas irmãs, e para impedir que a iniquidade do mundo caia sobre as criaturas mais frágeis e indefesas. O Santo Padre não usa meios termos para dizer que toda forma de prostituição é uma escravidão, um ato criminoso, um
péssimo vício que confunde a relação de amor com o desafogar os próprios instintos, torturando uma mulher indefesa. É uma ferida na consciência coletiva, um desvio ao imaginário corrente. A mentalidade de que uma mulher deve ser explorada como uma mercadoria a ser usada e depois jogada fora é patológica. É uma doença da humanidade, uma maneira errada de pensar da humanidade, sublinha Francisco. O grito de dor dessas mulheres não pode deixar indiferentes pessoas e instituições. Ninguém deve virar o rosto para o outro lado ou lavar as mãos do sangue inocente que é derramado nas estradas do mundo. Um chamado do Papa Francisco às nossas consciências adormecidas ou em zonas de conforto. Libertar essas pobres escravas é um gesto de misericórdia e um dever para todos os homens de boa vontade. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvana e José. Obrigada ao nosso correspondente, sempre muita sabedoria, né, nessas mensagens do Papa. E o JBN Primeira Edição faz uma pequena parada agora, daqui a pouco a gente está de volta. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. O JBN Primeira Edição já está de volta para falar que o mês de agosto é dedicado às vocações e em cada domingo a celebração litúrgica é dedicada a uma vocação específica. O repórter Pedro Henrique Rabelo conta para a gente quais são as vocações a cada semana. É o que a gente vai conferir agora nessa entrevista. E hoje, aqui na TV Pai Eterno, nós vamos falar sobre o mês de agosto, que é conhecido como o mês vocacional. E para trazer mais detalhes sobre esse assunto, Padre Natalino Martins, missionário redentorista. Padre, eu queria saber do senhor qual é a importância de no mês de agosto ser celebrado o mês vocacional e se tem alguma explicação. Todos nós temos a nossa origem vocacional e a própria vocação, Pedro, já nos diz que somos convocados a realizar uma missão muito importante. A igreja, ela antecede um mês do mês missionário para já preparar este mês missionário com o mês das vocações, que é o mês de agosto. Pula-se o mês de setembro e vive-se com toda uma intensidade o mês de outubro, que é o mês missionário. Então, para preparar o mês missionário, antecede-se um mês, que é o mês de agosto, para ser o mês das vocações, para viver essa realidade muito bonita do chamado de Deus no coração de cada homem e de cada mulher. E aí, cada domingo é celebrado um tema diferente. O primeiro domingo é a vocação sacerdotal. O que representa? A vocação sacerdotal, ela é o grande chamado raiz do próprio Cristo, que chama os seus discípulos de um modo extraordinário para viver uma missão específica na igreja. A vocação sacerdotal, dentro da realidade eclesial, é um chamado específico para homens irem ao encontro das pessoas como consagrados, como sacerdotes, para rezar o Santo Ofício, para dizer as boas novas por meio da pregação explícita da palavra, com uma tradicionalidade, uma extraordinariedade da própria palavra e da autoridade da igreja. Então, a realidade sacerdotal, ela é importantíssima, e nesse primeiro domingo do mês de agosto, nós rezamos essa vocação tão bonita, não é? A vocação do padre, a vocação do sacerdote, para dizer que o Cristo, quando enviou seus discípulos, diz: ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o segundo domingo é a vez da vocação familiar. Como exercer, como saber se a gente tem essa vocação? A vocação familiar é bem traçada no Evangelho de São Mateus, Pedro, quando Nosso Senhor ele vai dizer: o homem deixa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e vai se unir à sua esposa.
A partir desse momento não são duas, mas uma só carne. Então o próprio Jesus, ele dá esta grande diretiva belíssima sobre a vocação matrimonial. A vocação matrimonial, ela é o conjunto das vontades e desejos do próprio Deus contidos na pessoa do homem e da mulher. Quando eles, cheios de convicção, de amor, de consenso, de cumplicidade, vão vivendo esta vocação diante de todas as vicissitudes da vida, testemunhando assim este amor que não morre e fazendo o grande jus daquela afirmação que Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separa. Ótimo. E aí o mês tem 4 domingos. O terceiro domingo é a vocação religiosa e consagrada. O que é isso? A vocação religiosa e consagrada dentro da realidade eclesial é de homens e mulheres que se consagram ao serviço de Deus. Não significa sendo padres somente, mas religiosos. O grau da consagração é específico para a dedicação não extraordinária, mas uma dedicação parcial para ser colaborador de Cristo dentro da igreja. São homens e mulheres que são colaboradores, né, consagrados. Agora eu vou convidar o senhor para a gente poder sentar aqui nesse banquinho, para me fazer a última pergunta para o senhor, que é o 4º domingo, para encerrar o mês de agosto, um mês dedicado às vocações. A vocação leiga é o povo que participa da missa, da Santa Missa, é o povo de Deus. Mas como ser vocacionado sendo leigo? Eu sou padre, sou sacerdote, você é leigo, você participa e ajuda a igreja nesse ofício de repórter, de jornalista, você desenvolvendo sua função toda cheia de qualidade, para que outras pessoas vislumbrem e vejam a beleza do reino de Deus por meio do anúncio da qualidade e da serenidade que se é realizado todo esse trabalho. Então todos nós somos chamados a desenvolver a nossa missão. Então a função do leigo é ser este colaborador de Cristo em todos os âmbitos, seja familiar, trabalhista, em onde quer que se encontre. É participar, né, padre? Participar. Já te agradecendo, pedindo a sua bênção, e principalmente para a bênção para outra pessoa que está do outro lado da tela, né, para você que está assistindo essa matéria, para que todos nós vivamos as nossas vocações. Exatamente. Deus seja louvado por sua vida, meu querido telespectador da TV Pai Eterno. Deus seja louvado por tantas e bonitas vocações. Pai bondoso, Deus misericordioso, fazei descer sobre todos estes vossos filhos e filhas a vossa bênção, para que, munidos de toda a consciência, sejam homens e mulheres destemidos, cheios de garra e disposição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Fique na paz. Excelente entrevista, obrigada Pedro, obrigada Padre Natalino. Lembrando que até o fim do mês teremos mais matérias sobre as vocações, hein? Não perca. Agora é hora de falar de saúde aqui no JBN. O aleitamento materno é a melhor fonte de nutrição para todos os bebês, devido às propriedades únicas do leite. A amamentação é capaz de reduzir em 13% a mortalidade infantil e diminuir também as doenças infecciosas e respiratórias. Um ato extremamente importante que transforma esse mês que passa a se chamar Agosto Dourado, todo dedicado a esse tema. Mais de 120 países celebram a Semana Mundial do Aleitamento Materno, que segue até 7 de agosto. É realmente para divulgar a importância do aleitamento materno, além da importância da doação para o banco de leite, que usa esse leite para as crianças prematuras internadas cujas mães não estão amamentando. A campanha vem para reforçar a importância da amamentação tanto para as mães quanto para a sociedade como um todo. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o aleitamento materno reduz em até 13% a mortalidade infantil. Além disso, diminui os riscos de doenças infecciosas, respiratórias e até de obesidade. A melhor nutrição que existe para o bebê, né? O bebê nasce, às vezes, imaturo, com várias imaturidades que o leite materno ajuda a recuperar.
e protege muito, né, contra várias infecções. Ele recebe proteção imunológica através do leite materno. É muito difícil uma criança que amamenta apenas no peito adoecer. Então, pegar essas doenças infecciosas da infância. Além disso, o ato contribui para fortalecer o vínculo afetivo entre a mãe e o filho. A mãe que amamenta, ela fica mais empoderada sobre aquele poder que ela tem de amamentar e amamentar bem, sabendo que está cuidando e protegendo seu filho. Então, isso traz um sentimento muito importante para ela. E vai se criando uma relação afetiva muito grande entre mãe e filho. Quem amamenta sabe que este é um ato de amor. É maravilhoso, é afeto, é ternura, é uma proximidade, é um sentimento único entre um momento que é só meu e dela. É muito bom, eu amo amamentar. Mas nem todas as mulheres conseguem amamentar os filhos por várias causas. Por isso, para ajudar outros bebês, muitas mães doam parte do leite materno. A Scarlett é uma delas. A importância é para quem não tem oportunidade de amamentar, às vezes não consegue, né? Não tem. Aí, para ajudar as crianças que precisam, né? Que estão nessa necessidade, muitas vezes aqui internados. E é um alimento que é divino, é de Deus, né? Que Deus fez para eles, que tem todos os nutrientes, tem tudo que eles precisam, é maravilhoso. Aqui no Banco de Leite, o que a gente mais faz é orientação. Então, é um grande número de mães que vêm em dúvidas. Acha que não tem leite, ou o peito está empedrado, ou o peito está dolorido, ou o peito está machucado. Então, elas vêm para resolver a amamentação dela, que não foi resolvida a tempo. Que o ideal é que ela inicie a amamentação o mais precoce possível no hospital, quando dá à luz, já na sala de parto, faça contato precoce do bebê com a mãe no corpo. O Banco de Leite também orienta as mães sobre a forma ideal de amamentar. Vale lembrar que não é apenas uma semana de conscientização, mas todo mês. A campanha Agosto Dourado é dedicada à amamentação e foi criada para conscientizar papais e mamães tanto antes como após a gravidez. O JBN Primeira Edição fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá, tchau, tchau.